Lei da Memória Democrática. Muita gente tem falado sobre isso e tem esperado a votação final no Senado dessa lei que talvez pode te ajudar a, por fim, tirar sua nacionalidade espanhola. Se você quer entender de uma vez por todas esse assunto, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Eu só preciso te pedir um favor, tá? Todos os dias nós recebemos aqui dezenas e dezenas de comentários, que dá numa semana centenas de comentários às vezes, e a gente não tem tempo mais, por questão de limitações de tempo mesmo, de responder todos esses comentários. Então eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, porque eu vou fazer ele super didático, tá? E vou dividir esse vídeo em duas partes. Na primeira parte eu vou falar sobre os supostos, ou os pontos que essa lei vai tocar, e os casos em que as pessoas vão poder pedir a nacionalidade espanhola por meio da Lei da Memória Democrática, segundo a disposição adicional 8ª dessa lei, que é a parte dessa lei que toca em questão de nacionalidade. E na segunda parte do vídeo, eu vou falar, ou vamos falar aqui sobre alguns casos práticos, para você entender um pouquinho melhor. Então presta atenção no vídeo inteiro, assiste o vídeo inteiro, porque senão você vai comentar aqui e perguntar coisas que o próprio vídeo responde, ok? Bora lá, vamos lá então, falando sobre a Lei da Memória Democrática. Estou com uma colinha aqui para poder destacar quais são os principais pontos que essa lei vai tocar para que você possa pedir a sua nacionalidade. Nessa lei, na disposição adicional 8ª, fala sobre os casos em que as pessoas vão poder pedir a sua nacionalidade. E basicamente diz o seguinte na disposição adicional 8ª dessa Lei da Memória Democrática. No ponto 1 fala que vai poder adquirir a nacionalidade espanhola os seguintes casos: os nascidos fora da Espanha, ou seja, quem nasceu fora da Espanha, e o seu pai ou mãe, avô ou avó, eram originariamente espanhóis, ok? E por consequência de sofrer exílio, abandonar a Espanha na época da ditadura franquista, por questões políticas, por questões ideológicas, por questões de crenças ou de orientação sexual, identidade sexual, perderam a nacionalidade ou renunciaram à nacionalidade espanhola. Ok? Você vai poder pedir a nacionalidade espanhola com os efeitos do artigo 20 do Código Civil. Aqui entra um ponto em que tudo é muito obscuro no meu ponto de vista. Como você prova que o seu pai ou o seu avô, por exemplo, perdeu ou renunciou à nacionalidade por questões políticas? É muito difícil provar isso, ou por questões ideológicas, ou por questões de orientação sexual. É muito difícil provar isso. Então eu acredito de verdade que eles vão acabar abrindo para todos os casos, e se vão fazer algum controle nesse sentido, vai ser simplesmente se o seu pai ou seu avô realmente deixou a Espanha na época da ditadura franquista. Porque se ele deixou antes ou deixou depois, aí é claro que não entraria nesses casos, ok? Tudo isso a gente tem que esperar um pouquinho mais a votação no Senado para entender se vai ter alguma forma de controle, alguma forma de demonstrar isso ou não, se eles vão fazer um controle pelo menos com a época que o seu antecedente deixou a Espanha, se estava dentro dessa época da ditadura franquista ou não, ok? Então, o escopo principal é esse. Porém, esse mesmo artigo 1º da disposição adicional 8ª da Lei da Memória Democrática coloca dois casos muito específicos que aqui vai tocar muita gente, tá? No inciso A, fala também dos filhos e filhas nascidos no exterior de mulheres espanholas que perderam a sua nacionalidade por se casar com um estrangeiro antes da entrada em vigor das mudanças da Constituição Espanhola de 1978. Aqui vamos fazer uma pausa antes de entrar em casos práticos, mas para você entender um pouquinho melhor. Antes da mudança da Constituição Espanhola de 1978, uma mulher espanhola que se casasse com um estrangeiro, ou seja, com um brasileiro, com um argentino, com qualquer pessoa que não fosse outro espanhol, perdia a nacionalidade espanhola, antes de 1978. Ou seja, com a mudança da Constituição em 78, isso já não acontecia mais. É o caso, por exemplo, da minha mãe. A minha mãe se casou depois de 78, então ela não perdeu a nacionalidade quando se casou, porque já tinha mudado a lei. Mas se no seu caso, por exemplo, você já tentou alguma vez tirar a sua nacionalidade e não conseguiu por isso, porque a sua mãe era espanhola e ela se casou antes de 78 e por isso tinha perdido a nacionalidade antes do seu nascimento, então você vai poder pedir, segundo a disposição adicional 8ª, inciso 1, a linha A dessa Lei da Memória Democrática, ok? Deixando claro, então, filhos ou filhas que tenham nascido no exterior, cuja mãe espanhola tenha perdido a nacionalidade porque se casou com um estrangeiro antes da mudança da Constituição de 1978, ok? E a linha B desse mesma disposição adicional 8ª, inciso 1, fala: filhos e filhas maiores de idade
daqueles espanhóis a quem foi reconhecida a sua nacionalidade de origem em virtude da Lei da Memória Histórica Antiga, que é a Lei 52 de 2007. Essas pessoas vão poder optar pela nacionalidade espanhola de origem, ok? Para vocês entenderem um pouquinho mais, sem entrar muito em casos práticos, que é a segunda parte do vídeo, mas basicamente lá em 2007, quando saiu a Lei da Memória Histórica, tinha uma disposição também transitória nessa lei, que era a disposição adicional 7ª dessa Lei da Memória Histórica, que permitia que alguns casos espanhóis pudessem, ou melhor, que alguns descendentes espanhóis pudessem optar pela nacionalidade espanhola de origem. Ok? Só que naquela ocasião, quando uma pessoa optava pela nacionalidade de origem e tinha um filho maior, o filho maior não conseguia tirar a nacionalidade de origem. Não podia. Agora vai poder. Quer dizer, se o seu pai ou a sua mãe, lá na época da Lei da Memória Histórica, tirou a nacionalidade dele, espanhola, e você era maior de idade, ok? Você na época não conseguiu, mas agora você vai poder também optar pela nacionalidade espanhola de origem, segundo a Lei da Memória Democrática, disposição transitória 8ª, disposição transitória 8ª, a linha 1, ou melhor, inciso 1, a linha B, ok? Isso é o que diz o texto até agora. Quanto tempo você vai ter para pedir essa nacionalidade? Quando for aprovado, que se espera que isso vai ser aprovado agora em setembro no Senado, e seria o último escalão para depois ser divulgado no Boletim Oficial do Estado aqui da Espanha, a partir da divulgação do Boletim Oficial do Estado, você vai ter 2 anos para poder pedir a sua nacionalidade, se você se enquadra em algum desses casos, no consulado da Espanha da sua região. E aqui diz, nesse inciso 2, que o Conselho de Ministros aqui da Espanha poderá prorrogar isso por 1 ano mais. Ou seja, pode ser que a janela seja de 3 anos, ok? Mas oficialmente são 2 anos, tá legal? Agora vamos para a parte 2 desse vídeo, que é um pouquinho aí alguns casos práticos para você entender um pouquinho melhor. Do primeiro aspecto, que são os casos de filhos ou filhas de pai ou mãe, ou netos ou netas de avô e avó que deixaram a Espanha na época da ditadura franquista por razões de identidade, orientação sexual, por questões políticas, ideológicas, aqui a gente não pode dizer muito por quê. Porque é tudo muito claro, quer dizer, tem que ser por essas razões, mas ao mesmo tempo é tudo muito estranho de entender, porque como você vai provar isso? Então aqui não tem muito o que dizer. Quer dizer, se o seu avô ou sua avó deixou a Espanha, por essas razões, você poderia pedir a nacionalidade espanhola. E se ele perdeu a nacionalidade por essas razões, ok? Vamos esperar para ver como vai ser comprovação e se vai ter alguma comprovação desse suposto. Agora, falando sobre o caso de mulheres que perdiam a nacionalidade, vamos colocar um caso real aqui. Imagina, por exemplo, que a sua mãe era espanhola, nascida na Espanha, tá? Foi para a Espanha, você ainda não tinha nascido, ela foi para o Brasil, deixou a Espanha e foi para o Brasil, e aí ela se casou com um brasileiro. Antes de 1978. Por exemplo, se casou em 1975. De acordo com a lei dessa época, o que acontecia com ela? Ela perdia a nacionalidade espanhola quando ela se casava com um cidadão estrangeiro. E ao perder a cidadania espanhola, a nacionalidade espanhola, quando você, filho dessa mulher, da sua mãe, nascia, ela não era espanhola no momento do seu nascimento e, portanto, você não tinha nascido espanhol. Ok? Este caso vai poder pedir a nacionalidade. Se a sua mãe perdeu a nacionalidade porque se casou com um estrangeiro antes do seu nascimento, ok? Simples assim, e você vai poder pedir de acordo com esse suposto. Outro caso para você ver que pode afetar mais pessoas, tá? Imagina nesse exemplo, a sua avó era espanhola, ela veio para o Brasil e ela não perdeu a nacionalidade porque se casou com um estrangeiro, ela não, ok? Então ela teve uma filha, que nesse caso poderia ser a sua mãe, por exemplo, ou seja, a filha da espanhola de origem, nasceu no Brasil, mas nasceu espanhola. Por quê? Porque a mãe dela, a sua avó, não tinha perdido a nacionalidade quando ela nasceu. Mas imagina, por exemplo, que os pais dela nunca tiraram a nacionalidade da sua mãe, quer dizer, seus avós nunca tiraram a nacionalidade da sua mãe. E a sua mãe, esta sim, se casou com um espanhol, com um brasileiro ou com um estrangeiro e perdeu a nacionalidade antes de 78. Esse caso você também vai conseguir. Por quê? Só basta você tirar a nacionalidade da sua mãe, ok? E aí você vai poder tirar a sua nacionalidade. É verdade que na nacionalidade dela vai constar a perda da nacionalidade, porque ela se casou com um estrangeiro, mas você se enquadraria nesse mesmo caso. A sua mãe é uma espanhola que perdeu a nacionalidade quando ela se casou com um estrangeiro, e você vai poder tirar também a sua nacionalidade pelo mesmo motivo, ok? Parece confuso, mas não é. Presta bastante atenção. Se não entendeu, volta, escuta de novo a explicação, porque é bem simples, ok? E agora o último caso, né? Filhos ou filhas maiores de idade de algum espanhol que obteve a nacionalidade
pela Lei da Memória Histórica, lá em 2007, ok? 2007, 2008, 2009, se eu não me engano foi até 2011 a Lei da Memória Histórica. Então, basicamente, o que acontecia naquela época? Um descendente de espanhol que tirou a nacionalidade pela Lei da Memória Histórica e tinha filhos maiores, quando ele tirava a nacionalidade, isso não ajudava em nada os filhos maiores. Os filhos maiores não conseguiam obter a nacionalidade. De acordo com esse inciso B, você vai poder tirar se este é o seu caso. Se o seu pai ou a sua mãe, por exemplo, tiraram a nacionalidade na época da Lei da Memória Histórica e você já era filho maior de idade, ok? Este caso, você também vai poder pedir a sua nacionalidade. Eu acho que é tudo muito simples. Essa primeira e essa segunda parte do vídeo acaba sendo mais ou menos uma repetição, mas fica um pouco mais claro quando a gente coloca casos aí, simulando casos reais para você entender. Isso é o que diz a lei. E por enquanto, então, nenhum outro caso está abrangido nessa lei. Ela vai para aprovação no Senado e eu duvido que vão mudar algo mais, apesar que foi bem conturbado, todo o trâmite dessa lei foi bem conturbado, teve bastante alterações, então nós precisamos esperar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer. Mas começa aí a preparar seus documentos, começa a tirar aí a certidão de nascimento do seu pai, do seu avô, se você se enquadra em algum desses casos, para você ter esses documentos na mão, para você poder dar entrada logo, porque se você lembra, acompanhou isso na época da Lei da Memória Democrática, demorava bastante para sair os processos, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa seu like, curte e compartilha. E se você quer que a gente faça uma live sobre esse assunto, sobre a Lei da Memória Democrática, comenta aqui, que dependendo da quantidade de pessoas que colocarem sim, eu quero uma live, a gente prepara uma live sobre esse assunto para tentar falar um pouquinho ao vivo e tirar um pouquinho as dúvidas, ok? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!